Ontem, ao contemplar o céu, maravilhada, via o céu pontilhado de estrelas, especialmente a Via Láctea, aquele caminho de cor de leite que atravessa o sol de ponta a ponta. E logo me perguntei: quem colocou as estrelas lá em cima? Quem traçou o caminho dela? E os cientistas que já estudam há séculos a história do universo nos transmite a seguinte imagem: que antes que houvesse tudo o que existe, havia algo misterioso e desconhecido, indescritível, que denominavam de vácuo quântico. Na verdade, ele não tem nada de vácuo, porque contém todas as possibilidades de seres que existem e possa existir. Ele é antes de tudo o que existe. Alguns o chamaram de fonte originária de todos os seres. Outros o chamam de abismo alimentador de tudo o que existe. Então nos apresenta essa imagem de um oceano imenso sem margens, borbulhante e reluzente. De todas as partes sobem luzinhas coloridas que logo em seguida voltam a desaparecer. Isso não para em nenhum momento. Isso acontece incessantemente. Desta fonte originária brotam todas as coisas existentes. Essas luzinhas são coisas que nascem, vivem um pouquinho e depois, como morrem, e voltam para o seio da fonte criadora. Eis que de repente irrompe um ponto ínfimo, menor que a cabeça de um alfinete, que não colapsou. Como se diz, não desapareceu, mas ganhou consistência. Ele contém dentro de si as sementinhas de todas as coisas que existem e que ainda irão existir no mundo. Eis que num determinado momento, sem ninguém saber o porquê, este pequeníssimo ponto, dotado de 100 bilhões de graus de calor, inchou um pouco mais e logo em seguida ficou do tamanho de uma maçã e então explodiu. Foi um grandíssimo estouro, mas um estouro silencioso, porque não havia ainda o espaço e o tempo que permitissem repercutir o som. Mas se pudéssemos ouvir, seria uma explosão que nem podemos imaginar de tão forte. O grande estouro criou uma onda energética que percorre todo o universo até os dias de hoje e pode ser captada com aparelhos especiais. Isso ocorreu há mais de 13 bilhões de anos, exatamente 13 bilhões e 700 milhões de anos. Os cientistas chamam isso de Big Bang, que significa a grande explosão. Esta explosão, no primeiríssimo momento, se formaram as energias básicas que fazem o universo funcionar. A energia gravitacional que atrai todos os seres, a eletromagnética que permite os fenômenos elétricos, a nuclear forte que segura as partículas ao redor do núcleo dos átomos e a nuclear fraca que revela o desgaste lento da irradiação. Também estavam aí aqueles tijolinhos mínimos, especialmente os top quarks e os leptons, que irão compor todas as coisas. As 4 energias, a luz, calor e aqueles elementos que estão na base de tudo o que existe.
Então, tudo que existe, até chamado de forma discutível de a partícula de Deus ou de Deus. Quando as partículas elementares, sem massa, prótons, quarks e outras tocam esse fluido, encontram resistência, são pressionadas e assim ganham peso e massa. Desta forma surge a matéria no universo. Esse processo está acontecendo a todo instante. Essa partícula foi chamada de Deus, pois seria o meio pelo qual Deus traria à existência as partículas materiais. Então, essas partículas loucamente giravam, formando nuvens, e ela foi se dividindo em muitas outras nuvens, todas compostas de gases que foram resfriando passo a passo e também ficando cada vez mais densas até surgir dentro delas uma bola dura com muita luz e muito calor. Essa bola de coração de milhões de nuvens eram as grandes estrelas vermelhas. Eram milhões de vezes maiores que o Sol. Queimaram hidrogênio e hélio durante uns 3 bilhões de anos com uma espécie de fornalha, e lá dentro dela se formaram os elementos físicos e químicos, como os quais são feitas todas as coisas do universo, as pedras, as plantas, os animais e também nós humanos. E esses elementos são o oxigênio, que respiramos, o ferro, que forma nossos ossos, o nitrogênio, que nos faz crescer, o fósforo, que garante a nossa memória, e tantos outros que formam a famosa tabela periódica que nós conhecemos e estudamos na química. E sabemos, através dos cientistas, que nós nascemos no coração das estrelas. Nós um dia estávamos lá dentro dessas grandes estrelas vermelhas, formados por todos aqueles elementos que poderíamos chamar de tijolinhos, com os quais se constroem todos os seres, inclusive a vida em sua diversidade e a própria vida humana. Talvez seja por causa disso que sentimos o impulso de brilhar na vida, pois é uma consequência de termos nascido no coração das grandes estrelas vermelhas. Mas chegou um momento em que elas não se continham de tanto calor e tantos elementos em ebulição. Uma explodiu, depois a outra e assim sucessivamente. As energias e os tijolinhos, junto com muito pó cósmico, foram ejetados em todas as direções, e acabou um mundo e nasceu o outro. O pó cósmico e os pedaços das estrelas vermelhas formaram milhões e milhões de galáxias. Galáxias são uma espécie de rebanho de estrelas semelhantes à nossa Via Láctea. Elas contêm milhões e milhões de estrelas de todos os tamanhos e brilhos. Uma delas, de tamanho médio, é o nosso Sol. Dos pedaços menores das estrelas vermelhas se formaram os planetas, como a nossa Terra, Vênus, Marte, Júpiter e satélites como a Lua. Cada um de nós, nossos ossos, nossos braços,
Nosso cérebro e todo o nosso corpo são feitos de partículas de estrelas vermelhas. Será que não é por isso que sentimos ainda calor dentro de nós? Será que não é por isso que queremos chegar até as estrelas através das naves espaciais? Que temos saudades secretas de nosso berço? Lá fomos concebidos. Depois nascemos aqui na Terra, mas a memória está ainda dentro de nós. Será que não é por isso que desejamos tanto nos conectar a este chão, a essa natureza mãe? Somos um pouco de tudo. Por isso, é preciso nos conectar a este tudo. Pertencemos a este tudo. Conscientes de onde viemos, do que somos, realmente, vamos respirar profundo e lentamente e nos conectar com essas partículas de estrelas brilhantes, de luz, que chegam até nós, emitindo as nossas partículas para o universo. E assim nos misturemos a tudo que existe. Somos essa grande luz. Sim, somos energia. Por isso devemos cuidar da nossa vibração energética, pois estamos conectados a tudo. Com amor, com paz e com luz.